Olá, graça e paz. Aqui quem vos fala, Evangelista Petros, trazendo mais uma ministração da Palavra de Deus com o título A Parábola do Fermento dos Fariseus. Os livros base para essa ministração são o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 5 ao 12, e o Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 14 ao 21. Amém? Glória a Deus. Lemos Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 5 ao 12, que nos diz: Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Percebendo-o, Jesus disse: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes, nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomaste? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Lemos Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 14 ao 21, que nos diz: Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: Ouve-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: Assim vós também não entendeis, não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puros todos os alimentos, e dizia: O que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios e os adúlteros. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra, quero bendizer teu santo nome e reconhecer a tua soberania sobre a minha vida. Senhor, eis-me aqui, ensina-me e usa-me. Revela-me esta palavra espiritual para que eu possa ministrar a teu povo. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor.
Nessa ocasião, Jesus aproveitou um pequeno esquecimento dos discípulos em levar pão para comerem em sua jornada. Daquele dia, e por causa da grande oposição que sofria dos fariseus e saduceus, trouxe-lhes essa palavra: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. No que diz respeito ao Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 6. Amém? Glória a Deus. Os discípulos ficaram um pouco confusos com a palavra de Jesus sobre esse tal fermento, achando que ele falava a respeito do pão que eles haviam esquecido. Porém, não era sobre isso que ele falava. Sabemos que o fermento serve para fazer crescer a massa. Apenas um pouco desse produto já é capaz de penetrar em toda a massa e fazê-la crescer. Amém? Aleluia, louvado seja o Senhor. Nesse sentido, Jesus explica-nos que esse fermento era a doutrina dos fariseus. Então, entenderam que não lhes dissera que se acotelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. No que diz respeito ao Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 12. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Essa doutrina era capaz de contaminar e fazê-los abandonar o bom fermento da doutrina de Deus. Em outro momento, Jesus volta a falar desse fermento e diz: acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. No que diz respeito ao Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 1. Amém? Aleluia, louvado seja o Senhor. Jesus queria que os seus discípulos ficassem atentos com doutrinas falsas e hipócritas, pois elas são sorrateiras e têm a capacidade de crescer rapidamente dentro de onde são colocadas, como o fermento. Mas uma parábola de Jesus cheia de significado e alerta a todos nós. Cuidado com as falsas doutrinas. Naquela época, eram os fariseus e saduceus que espalhavam esse tipo de fermento. Hoje, certamente, são muitos falsos mestres espalhados por aí. Amém? Aleluia, louvado seja o Senhor. Conclusão: as falsas doutrinas são como morte na panela. O veneno mata mais do que a fome. As igrejas que aderem às falsas doutrinas ou
toleram as heresias para agradar. As pessoas cometem um grave engano, ainda que uma multidão aplauda o erro. Ele não se torna verdade por isso. Ainda que o erro doutrinário seja popular, não edifica, ainda que logre êxito aos olhos dos homens, não é aprovado pelo céu. Amém? As falsas doutrinas enfraquecem, adoecem e matam. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. E que essa palavra fale ao coração. Deus os abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.